Gênesis capítulo 3, versículo 1 a seguir. Que diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim não comeremos. Por quê? Olha só. A serpente disse à mulher: certamente não comereis. Não tranca lá. Certamente não comereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, e saberão o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, a árvore desejável para entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje estamos indo para a dispensação da consciência. Pastor, dispensação da consciência, aqui, essa daqui. Mas qual é a diferença dessa dispensação, que é a segunda dispensação, para a dispensação primeira, que era a dispensação da inocência? Quando Deus fez Adão e Eva, Deus fez eles perfeitos. Eles não conheciam o mal. Então eles eram então inocentes. Quem não conhece o mal é inocente. Se você for olhar a Radassa, se você for olhar aquelas crianças lá, elas não sabem discernir o que é mal. Você pode ver, coloca elas à beira de um precipício para você ver. Elas vão lá e vão andar na beira do precipício de boa. Não vão ter medo. Por quê? Elas não têm malícia. Elas são inocentes. Mas a Bíblia fala que Deus colocou uma ordem dentro do jardim. Por quê? Porque na terra já existia o mal. Quem era o mal? Satanás. Na terra existia o mal. Então por isso que Deus colocou uma árvore no jardim, separou uma árvore e disse: dessa árvore você não come. Você pode comer todas as árvores, menos dessa dali. Então o que Deus queria? Deus queria que o homem obedecesse. O que Deus quer do homem hoje? Apenas uma coisa: que você obedeça a palavra dele. Se você obedecer, primeira coisa, você não vai ser expulso do jardim. Você só fica longe do jardim se você desobedece a palavra dele. O que aconteceu com Adão e Eva? Gênesis 3, que nós lemos agora, vimos que a serpente, a mais astuta dos animais, foi lá. Mas foi a serpente? Foi a serpente? Foi a cobra que enganou a Eva? Quem foi que enganou a Eva? Não ouvi. Satanás, Lúcifer. Foi Satanás. Satanás, o que ele fez com a serpente? Ele possuiu. Houve a primeira possessão. Houve a primeira obra de macumba ali. Macumba não posso dizer. Houve a primeira possessão maligna. Foi de Satanás no animal, serpente. Aí um dia, a Eva andando pelo jardim, veio a serpente e começou a conversar com a Eva. Irmãos, serpente nunca conversou.
Serpente nunca falou. Agora chega uma serpente e começa a falar. É de se estranhar, né? Entendeu? Aí vamos fazer uma analogia hoje, para nós, nos dias de hoje. Tem amigos que nunca vieram, nunca deram a mini para você, nunca te ofereceram nada, nunca compartilharam nada com você. Agora que você decidiu ser crente, agora eles vêm te procurar, eles vêm te oferecer, eles vêm até querer te emprestar alguma coisa, vêm até querer te dar. Nunca te convidaram para nada, sempre te desprezaram, sempre te chamaram pela tua fraqueza. Ô cachaça, ô pinguça, ô mulherengo, ô ladrão, ô isso, ô aquilo. E agora? Agora que você decidiu mudar a tua vida, agora eles vêm se aproximar. Ô amigo, ô rapaz, ô, vai abandonar, ô, vai deixar igual. Entendeu? Isso é o quê? Isso é serpente. Estranhe esse tipo de atitude. Por quê? Ela tem uma intenção: te tirar fora da presença de Deus. Quando a serpente veio conversar com a Eva, veio conversar com Adão, ela tinha uma intenção. Não a cobra, mas Satanás que estava usando a cobra. Era o quê? Fazer Adão e Eva desobedecer. O que ele fez? Não é bem assim. Olha só, Deus dá uma palavra. Deus diz assim, não é para comer. E vem a serpente dizendo bem assim, não é bem assim. Não, é que ele não quer que você conheça igual a ele. Claro que ele não queria. Porque Deus conhecia o lado negro da história. Deus conhecia quem era Satanás. Deus expulsou Satanás do céu. Deus conhecia o lado mal. Adão e Eva não conheciam o lado mal. Adão e Eva ainda era inocente. Aí vem a serpente e coloca desejo no coração de Adão e Eva. Não é bem assim. Eu acho que Deus está exagerando um pouco. Não, você pode comer. E eu fiz uma ilustração semana passada, terça-feira, lá na igreja, que eu creio que foi bem assim, ó. Não, você está vendo esse fruto? Está vendo? Olha só. Que delícia. Que cheiroso. Nossa, suculento. Pega. Não. O que está vendo? Não. Aí eu forcei um pouquinho mais. Porque a serpente, Satanás, ela sempre te incentiva a fazer alguma coisa. Ela te diz, não, pode fazer. Tua mulher não está vendo. Teus filhos não estão aqui. Rapaz, não tem ninguém aqui. Rapaz, você está sozinho. Pega, come. Ei, ninguém vai saber. Quem é que vai falar? Quem é que vai falar? Ninguém está aqui para ver. Entendeu? E aí a Eva vai se aproximando, porque carne, deseja, carne, cobiça. E aí vai se aproximando, e Satanás, o que ele faz? Ele te obriga? Não, ele só te faz propaganda. Olha só, olha que lindo, né? Olha que fruto lindo, é melhor que as outras árvores. Sabe por que Deus não quer que você come essa daqui? Porque essa daqui é melhor que as outras. O gosto que essa daqui tem, as outras não tem. E ele não quer que você descubra. Eu creio que a serpente, Satanás, ela encheu de mentira o coração de Eva. Entendeu? A ponto dela for lá e... Não, então eu vou. Come. É a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Entendeu? Não, chuta, separa, acaba com tudo. Não, vai embora, acaba com tudo. Toca embora. Melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Conselho de serpente é assim. Acaba, finish. Separa. Entendeu? Põe o ponto final. Chuta o balde. Ei, quebra tudo. Mostra quem manda lá na tua casa. Eita, isso é serpente que faz. Entendeu? E aí a Eva vai lá e come. Quando come, tudo. Diz a Bíblia que abriu os olhos deles. Primeira coisa que a Bíblia fala. Eles viram que ele estava nu. Por quê? Porque eles não tinham malícia. Eles não conheciam o lado mal, eles só conheciam o lado bem. Agora eles começaram a conhecer o lado negro das coisas. Do lado de Satanás. Então eles começaram a conhecer o lado negro da história. Aí que entra a dispensação da consciência. Por quê? Até ali eles tinham livre-arbítrio. Até aqui, na dispensação
da inocência, eles tinham livre-arbítrio, eles podiam escolher qualquer coisa, porque tudo era bom. Eles só não podiam ter escolhido aquela árvore. Entendeu? Não que aquela árvore era ruim, não. Mas a atitude que eles iam, a atitude de escolher, de pegar naquela árvore, seria uma atitude ruim. Eles aqui na consciência, na inocência, eles tinham livre-arbítrio, pastor? Sim, eles tinham livre-arbítrio, eles podiam decidir. Eles podiam decidir qualquer coisa. Ah, eu vou comer 2 frutas, ou vou comer 3 frutas. Ah, hoje eu não quero comer. Amanhã eu vou comer 5 frutas. Ah, depois de amanhã eu vou comer só verde. Ah, eles podiam decidir. O que eles não podiam era comer daquela árvore. Quando eles comeram daquela árvore, a primeira coisa que eles viram é que eles estavam nus. Começaram a ter malícia. Começaram a olhar um para o outro e ver defeito. Credo! Outro, ui! Pronto. Começaram a ter consciência das coisas. Até ali eles não tinham consciência. Entendeu? Do lado mal e do lado bem. Agora eles começaram, tudo que eles faziam consciente. Entendeu? Eles faziam consciente. Por quê? Porque a partir daqui, agora, Deus coloca regras. Deus fala bem assim para Adão: Adão, tu vai do suor do teu rosto, tu vai trabalhar. Tu vai comer do suor do teu rosto. Adão sabia que quando pingava no pau uma gota de suor, ele sabia que aquilo ali era uma maldição de Deus. Era uma sentença que Deus colocou na raça humana. Adão, a terra vai produzir abrolhos e espinhos, Adão. Então, um dia que tu pisar num espinho, tu pode ter certeza que é por causa da tua desobediência. Entendeu? Adão começou a ter consciência das coisas. Adão, se tu não ensinar os teus filhos a não fazer esse erro que você fez, desobediência. Se tu ensinar os teus filhos a ser obediente, tu vai ter filhos obedientes. Se tu ensinar os teus filhos a ser desobediente ou não ensinar, tu vai estar consciente que tu vai ter problema dentro de casa. Então, a consciência. Adão começou a ter consciência dos seus atos, dos seus erros. E é aí que nós vamos entrar hoje, pastor. Pastor, aqui nós temos, nessa dispensação hoje, Adão foi expulso do jardim. Adão foi expulso do jardim do Éden e também da dispensação da inocência. Agora Adão entra na dispensação da consciência. Tudo que Adão faz, ele tem consciência e ele sabe que vai ter uma colheita. Hoje nós sabemos que as nossas atitudes têm consequências, ou para o lado bem, ou para o lado mal. A própria Bíblia diz, tudo que o homem planta, ele colhe. Muitas das vezes nem é nós que colhemos, muitas das vezes são nossos filhos que colhem. Plantações que nós plantamos. Quando eu vejo a dispensação da consciência, aí nós entramos aqui. Nós temos uma grande, linda história aqui hoje que nós vamos meditar um pouco. Adão tem 2 filhos só, pastor? Não, Adão não teve 2 filhos. Mas antes de nós entrarmos na família de Adão, eu quero dizer que essa dispensação, aqui ó, a da consciência, aqui saiu do jardim do Éden, que era a inocência, entraram na dispensação da consciência. Quem são as personagens dessa dispensação, pastor? Qual é a história que se encaixa dentro dessa dispensação? Aqui nós temos daqui, da saída do jardim do Éden, Adão e Eva, até aqui, dilúvio. Nós temos, durou cerca de 1650 anos, tá? Abrangendo o período desde a queda do homem até o dilúvio. Então o período da consciência abrange desde a saída de Adão e Eva, desde a queda deles até o dilúvio, a Arca de Noé, tá? E a história dentro desse período, nós encontramos a história de Caim e Abel, que foi a próxima história depois de Adão. Depois, Sete, que é um dos filhos de Adão também. História de Enoque, tá? História de Lameque, Noé,
Tá? Nós vamos ver que existiu 2 Enoque e 2 Lameque. Tá? Quando você vai ler na Bíblia, você precisa saber quem são essas pessoas, para não confundir filho de tal com aquele que foi trasladado ao céu, e o Lameque, que foi aquele que fez coisas erradas. Nós temos também nessa dispensação, assim como nós falamos na dispensação da inocência, nessa dispensação Deus colocou também um dever. Já que na dispensação da inocência, Deus tinha colocado um dever, e esse dever o homem não cumpriu. Deus tinha colocado um sinal, e esse sinal o homem não viu. Deus colocou também, teve uma desobediência que o homem fez, fazendo o quê? Desobedecendo esse dever e não observando esse sinal, então ele desobedeceu. Mas depois da desobediência sempre vem uma promessa: vou te restaurar, vou salvar. E o que aconteceu nessa dispensação? Qual era o dever da dispensação da consciência? O dever da dispensação da consciência era esperar fielmente o cumprimento da promessa de Gênesis 3:15. Abre lá, Gênesis 3:15, lê bem alto. Qual que era a promessa? Que essa promessa Deus fez lá na dispensação da inocência. Quando o homem errou, o homem pecou, Deus deu uma promessa para esse homem. Deus nunca deixou o homem sem uma porta de saída. Deus sempre abre uma porta. Mas para que essa porta seja aberta, tem que haver uma obediência de um dever. Qual que era o dever da dispensação da consciência? Pode ler, quem achou pode ler. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e ele ferirá o calcanhar. Olha o dever que Deus colocou aqui, ó. O dever era: o homem tinha que esperar o cumprimento dessa promessa, desse versículo. Qual era a promessa ali? Entendeu? A semente da mulher, que seria Jesus lá na frente, no Novo Testamento, pisaria a cabeça da serpente, não a cobra, mas Satanás. E esta ferirá o calcanhar, que seria o sofrimento da cruz, que Satanás fez Jesus passar. O sofrimento da cruz é a mordida da serpente no calcanhar. Entendeu? Então, era para o homem, aqui na consciência, esperar fielmente o cumprimento dessa promessa. Entendeu? O homem não ia ficar com essa condenação que todos pecaram, destituídos, estão na glória de Deus, nascemos em pecado, o pecado de Adão, nós não iríamos ficar eternamente. Deus tinha prometido que nasceria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente e seria vitorioso. Entendeu? Era para o homem esperar. Mas qual era o sinal? O sinal foi Gênesis 5:24. O sinal é que aquele que espera fielmente no Senhor não passa pela morte. E nós vimos uma pessoa que esperou fielmente no Senhor, sem conhecer o Senhor, mas com certeza ele cria. Nós vimos que Enoque andou com Deus, está lá em Gênesis 5:24. Diz a Bíblia que Enoque andou com Deus e foi transladado. Não chegou a ver a morte. Entendeu? Não chegou a ver a morte. Pastor, mas eu não vou morrer? Sim. Carnal, sim. Mas espiritual, onde vai se passar a vida eterna? Tem pessoas que só se preocupam com o lado carnal, né? Aí eu tenho que me preparar, porque eu tenho que me organizar, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que ser, porque eu tenho que fazer. Eu estou envelhecendo, meu Deus, eu olho no espelho, eu tenho rua aqui, rua aqui. Ai, 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 não se preocupa com a eternidade. Ei, vamos parar um pouquinho de se preocupar com as coisas terrenas, porque a vida eterna é mais longa do que a vida na terra. Aqui é 80, 90, 100, 120 anos no máximo. Agora a vida eterna é eterna. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Se vocês não saberem esperar, como diz a irmã aqui, no Senhor, fielmente, aonde tu passarás a eternidade?
Se hoje teu corpo tombar essa terra, aonde a tua alma vai? Vai para o céu ou vai para o inferno? Não, pastor, eu vou para o céu porque eu vou todo sábado na igreja. Sim, os fariseus também iam. Os fariseus eram doutores de Bíblia, conheciam a Bíblia de capa a capa, e Jesus falou bem assim: hipócritas, hipócritas, entendeu? Vocês estão fazendo da minha casa covios de ladrões e salteadores. Jesus falou isso. Jesus meteu um chicote neles e tocou para fora. Eram pessoas que eram doutores da lei, eram os fariseus. Olha só, um fariseu mais defensor da Torá do que o apóstolo Paulo, antes de se converter, que ele perseguia os cristãos por causa do quê? Porque os cristãos estavam pregando um outro Deus. Quem era esse Deus? Cristo. E ele defendia que só existia um Deus, que é o que a Torá fala. O 10 mandamento fala, o primeiro mandamento só tem um Deus. Entendeu? E agora aparece cristão dizendo que Jesus ressuscitou, de pregando aí, manifestando aí que existe outro Deus. Não, não existe outro Deus. O apóstolo Paulo estava errado. Ele estava defendendo a lei. Entendeu? Ele estava cumprindo a lei. Ele estava sendo corajoso ali, matando cristão, matando Estevão, matando um monte de coisa. Ele conhecia a lei, só que não entendia a lei. Entendeu? Isso aqui, meus irmãos, não é carnalmente que nós entendemos. Para nós entendermos a palavra do Senhor, nós temos que usar a fé. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível. Entendeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. Começa a colocar fé na tua vida aí, começa a acreditar no sobrenatural. Começa a entender as coisas do céu, não da tua maneira, mas da maneira que Deus quer te revelar. Entendeu? Olha só, qual que foi a promessa que Deus falou lá, quando Adão saiu do jardim do Éden e foi para a dispensação da consciência. A promessa era salvação pela arca. Olha só, Deus falou bem assim, ó, vai ter uma promessa, não vai demorar muito, eu vou destruir a terra com água, eu vou destruir a terra toda. Não demorou muito não, 1650 anos só, tá? Deus destruiu a terra com água. A história de Noé, destruiu por quê? Porque Deus viu que em 1650 anos Deus não suportava mais o cheiro do pecado lá no céu. Entendeu? Se você for ler em Gênesis capítulo 6, você vai ver que Deus viu que a terra estava corrompida. Gente, mas é tão pouco tempo. Depois de Cristo, nós estamos em 1900 e... Qual é o ano que nós estamos? 2016. Passou 1650. Como será que Deus está vendo a terra agora? Como será que Deus está vendo a terra agora? Será que tem menos pecado do que Noé ou tem mais? Como será? Porque Deus destruiu a terra lá em Gênesis 6. Por quê? Porque homens casavam, davam-se em casamento. Isso não está acontecendo hoje? Se você for ver o nível de separação, misericórdia. Se você for ver a promiscuidade, Deus me livre. Entendeu? Se você for ver a maioria das leis que tramitam nos congressos nacionais, é direitos humanos, mas que tipo de direito é esse? Homossexualismo, lesbianismo. Entendeu? Estão brigando lá para aprovar casamento de ser humano com animal. Isso aí é projeto de Deus? Não. Isso é coisa do inferno. Qual era a promessa? Promessa da salvação pela arca de Noé. Faz para ti uma arca de madeira. Deus fala lá em Gênesis 6:13. Deus chama Noé do meio de um povo corrupto e diz bem assim: Noé, constrói uma arca para salvar quem quiser se salvar, mas é para a tua família também. Entendeu? E hoje Deus chama você e diz bem assim: constrói uma arca.
Porque se todos ali não quiserem se salvar, pelo menos entra na arca, tu e a tua casa. Entra tu e a tua família, pelo menos na arca. Se cada um, Noé, líder da família, se preocupar em salvar a sua casa, nós vamos ter uma cidade salva. Entendeu? Qual foi a desobediência dessa dispensação? Nessa dispensação, a desobediência foi o jugo desigual. Jugo desigual, nós vamos ver mais para frente. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Quem eram os filhos de Deus e quem eram as filhas de homens, pastor? Muitas pessoas interpretam essa passagem como vindo anjos do céu, possuindo as mulheres da terra e nascendo gigantes. Irmão, isso é errado. Isso a Bíblia não fala. Entendeu? E só sabe quem estuda. Só sabe quem veio para o culto de ensino. Aí sabe a palavra de Deus na íntegra. Quem não participa, quem não valoriza a palavra, consegue entender de uma forma errada. Entendeu? Olha, viram as filhas de Deus viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. O homem nasceu em pecado. Todos pecaram. Quem nasce nova criatura se torna filho de quem? Deus. Então você já entendeu. Nós somos filho de homem ou filho de Deus? Não escutei. Nós somos filhos de homem ou filho de Deus? Mas antes de nós se converter, antes de nós se batizar, nós era filho do homem. Quando nós nos batizamos, vai ter batismo agora, batismo nas águas. Nós fazemos o que? Através do batismo, pastor. Nós fazemos publicamente, nós nos colocamos no nome de Deus. Deus, está aqui, ó, minha certidão de nascimento. Agora, eu sou filho de Deus. Até agora, eu era carnal. Agora, eu sou espiritual. Até agora eu fazia parte do homem carnal, da família aqui da terra. Agora eu faço parte da família lá do céu. Entendeu? Só se torna filho de Deus. Só se torna filho de Deus quem faz parte da família. Quem faz parte da família é? Quem faz parte da família é o quê? É um membro. Membro só é depois que se batiza. Antes de eu não só ser batizado, eu sou o que, pastor? Um congregado. Congregado. Entendeu? Eu sou um participante, mas eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho que tomar uma decisão. E Deus espera que a decisão venha de nós. Deus não vai fazer assim. Ei, você vai agora fazer parte. Não, filho. Deus fala bem assim, ó, se com a tua boca confessar, aí eu virei. Entendeu? Deus espera a decisão nossa. Nós temos, pastor, eu tenho que esperar melhorar. Ei, se você vai esperar melhorar, esquece. Pastor, eu tenho que esperar perder o vício. Se você for perder o vício, esquece. Quem te liberta é o Senhor. É verdade. Se você decidir, deixa aqui. O lado de fora, Ele cuida. Nós temos que virar lá de dentro. Sábado passado, Deus falou conosco através dos mergulhos de Naamã. Entendeu? É Deus que transforma o lado de dentro. Não se preocupa com aquilo que você não consegue. Se preocupa com aquilo que você consegue. Quer tomar a decisão. Quer fazer a tua parte. Não, eu vou. E o resto, os sinais, a Bíblia diz. E estes sinais seguirão. Então, para ele seguir, você tem que estar andando na frente. Os sinais jamais vai... Tem pessoas, pastor, se eu ver um cego ver, aí eu vou crer que esse é o verdadeiro Deus. Se Jesus curar, aí eu vou fazer. Se Jesus abrir as portas, eu vou fazer. Esquece, tu não vai fazer nunca. Você já está querendo barganhar com Deus. E Deus não é Deus para barganhar, Deus é justo. Entendeu? Vamos para frente. Quando eu falo da dispensação da inocência, nós vemos uma história interessante. Abre lá, Gênesis 4, 1 a 16. Nessa história, meus irmãos, nós vemos a dispensação da consciência durou cerca de 1650 anos, tá? E ao desobedecer a Deus, mesmo sendo por ele advertido,
O homem rejeitou viver inocente, sem conhecer o bem e o mal. E todo homem conhecido o bem e o mal, isso não lhe trouxe benefício algum. Ele partiu do Éden, que era o jardim de Deus, em condições bem diferentes de como ele entrou. Como foi que o homem entrou no Éden? Como foi que Deus colocou o homem lá dentro do Éden? Inocente, puro, perfeito, imagem e semelhança de Deus. Como é que o homem saiu do jardim do Éden? Pecador, afastado da comunhão de Deus, expulso contra a espada. Nós vimos a espada sábado retrasado. A espada, ela tem que estar assim conosco. O homem ficou contra a espada. O que é contra a espada? Eu estou indo e eu estou. A espada, ela não deixa eu ir, porque a espada é a verdade. E se eu quiser ficar a favor da espada, palavra, eu tenho que mudar de direção. Eu tenho que ir a favor da espada. Se eu estou a favor da espada, a espada é minha proteção. A espada está a meu favor. Eu posso usar ela para me defender, posso usar ela para atacar. Agora, se eu tenho a espada contra mim, o apóstolo Paulo recebeu uma mensagem de Deus bem assim, ó: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, dura coisa é você ir contra os espetos. Entendeu? Não adianta, você só vai se machucar. Quando eu vejo a palavra do Senhor falando sobre Caim e Abel, nós vemos a responsabilidade humana da escolha consciente. Adão e Eva escolheram consciente desobedecer. Pastor, eu desobedeço hoje, mas não, se você faz coisa errada é porque você faz consciente. Entendeu? Você faz consciente. Ninguém desobedece, ninguém erra, ninguém apronta, ninguém peca sabendo que aquilo lá não é pecado. Pastor, mas eu não sabia que era pecado. Pois é, agora você sabe. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas tem pessoas que, conhecendo a verdade, continuam praticando a verdade. Então, está consciente que vai ter consequências. Está consciente do que vai colher no amanhã. Quando eu vejo a palavra de Deus, essa aliança de Deus com o homem começou a ser pregada por Adão. Adão, ele desobedeceu. O que aconteceu com Adão, com a desobediência de Adão? Olha aqui, ó. Capítulo 3, versículo 21. Lê lá bem alto. 3 e 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha só, Adão não foi aquele camarada que deu nome para todos os animais? Isso aí é ser inteligente, né? Todos os animais, ainda teve um probleminha lá, que teve animal que não queria ter o mesmo nome do esposo, então, tipo assim, eu não quero ser cavalo, eu quero ser égua. Então, até teve uns probleminha ali, Adão teve que dar uns nomes diferentes, sabe como é que é, né? Coisas de... Mas, agora, Adão desobedeceu a Deus. Adão viu que estava nu, ele e ela. Ele não conseguiu nem cortar alguma coisa para se tapar. O que ele fez? O mínimo do mínimo do mínimo de uma burrice. Foi lá e arrancou folhas e se cobriu. Irmão, não adianta você cobrir o teu pecado com folha. Essa folha vai secar. E vai cair, vai aparecer de novo tua nudez. E você vai ter que estar lá apanhando. Sabe aquela pessoa que sempre está arrumando desculpa? Entendeu? Sempre está arrumando uma mentirinha. Por causa... Mas por quê? Por causa disso. Mas por quê? Por causa daquilo. Por quê? Sempre folha, sempre folha, sempre folha. Deus viu. Ei, pecado já tirou a inteligência do homem. Além de ter afastado Deus do homem, não temos mais comunhão com Deus, não temos mais a imagem de Deus, porque a imagem de Deus é justiça, a imagem de Deus é inteligência, a imagem de Deus é justiça, inteligência, amor. O homem não tem mais isso. A imagem de Deus é comunhão, o homem não tinha mais isso. Agora, Deus vê o homem se cobrindo com
folha, Deus fala assim, eu vou ter que ir lá. Agora eu vou ter que ir lá. E Deus foi lá, matou um animal, tirou a pele e fez uma roupa para Adão e Eva. Aí nós temos o primeiro alfaiate na Bíblia, na história. Entendeu? Deus sendo o primeiro costureiro. Não sei se Deus costurou, eu só sei dizer que foi Deus que fez. Lê lá, capítulo 3, versículo 21. O que tem lá? Fez o Senhor Deus vestimenta de pele de animal. Então, peraí, esse animal teve que morrer. Teve que haver um sacrifício para cobrir o pecado, a nudez de Adão e Eva. Pastor, esse sacrifício era o quê? Sacrifício de cobrir pecado. Até na vida de Jesus, o sacrifício era para cobrir pecado. Então, peraí, esse pano aqui está sujo. Sim, pastor, esse pano aqui está sujo. Aqui, ó, esse pano está sujo. O homem está em pecado. Sim, todo sacrifício de sangue era para cobrir o pecado. Por quê? Porque Deus não suportava olhar para o homem pecado. Então o homem tinha que fazer sacrifícios sempre que pecava. Para quê? Para cobrir pecado. O que aconteceu lá na frente com a morte de Jesus? A morte de Jesus foi o sacrifício perfeito, não mais para cobrir o pecado, porque o pecado ainda existia aqui, estava aqui. Sacrifício de animais não limpava o pecado do homem, mas o sacrifício de Cristo, aquela morte lá na cruz do Calvário, que ele se tornou o Cordeiro perfeito, esse sacrifício nos limpou do pecado, nos tirou a mancha do pecado. Hoje nós somos limpos através do sangue de Jesus, um sacrifício. Precisou alguém morrer. Então o que Jesus estava fazendo lá? O que Deus estava fazendo lá no Jardim do Éden, matando aquele animal e fazendo aquela vestimenta? Ele estava fazendo o ato simbólico. Ele estava dizendo assim: Adão, tu começa a partir de hoje. Todo sacrifício que você fazer, Adão, todo dia que você errar, Adão, você faz um sacrifício. Ensina aos teus filhos que eu só aceito o sacrifício que tiver sangue, porque é o sangue que vai purificar vocês do pecado. Adão, eu estou ensinando você hoje, Adão, para você ensinar aos teus filhos, porque a promessa tem do filho do homem que vai pisar na cabeça da serpente, e o sangue dele vai limpar vocês do pecado, da condenação, Adão. Mas até lá, vocês vão ter que fazer esse sacrifício de cobrir. Até lá vocês vão ter que fazer sacrifício de cobrir. Deus ensinou Adão a fazer o primeiro sacrifício. Deus foi lá e matou o primeiro animal. Deus cobriu o homem a primeira vez com pele. E dali o homem tinha que se manter coberto perante Deus. Não nu, coberto. Mas não materialmente, agora espiritualmente falando. Entendeu? O homem tinha que matar um carneiro quando pecava, matar um bode quando pecava, e através do sangue dele aspergir no altar, até quando viesse Jesus, para ser um sangue perfeito, para ser a morte perfeita. Entendeu? Tinha que usar os animais. Pastor, mas o que tem a ver a história de Caim e Abel? A história de Caim e Abel, nós vamos ver dois tipos de culto, que é o tema dessa dispensação. Dois tipos de culto. Olha só, Caim foi um filho, Abel foi outro. Caim, diz a Bíblia, que foi o filho mais velho de Adão, mas não foi o único filho. Abel foi o outro filho, que não foi o único filho. Nós vemos que Adão e Eva teve vários filhos. Entendeu? Vou explicar para quê. Olha aqui, nós temos dois tipos de culto nessa dispensação, que é a história de Caim e Abel. Dois tipos de altares, duas apresentações. Quando eu vejo a linhagem de Abel e a linhagem de Caim, duas linhagens, dois filhos que vieram de Adão e Eva, Caim e Abel. Quando eu vejo essa linhagem,
eu vejo Caim e Abel. Caim, Abel, ele vai, a linhagem dele não sobrevive. Abel é morto por Caim. Abel é morto por Caim. Abra a Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, versículo 1, que diz bem assim, Gênesis capítulo 4, versículo 1. Então, e conheceu Adão a Eva. Quando a Bíblia fala e conheceu Adão a Eva, nós vimos que ali houve o ato sexual. Entendeu? E conheceu. Nós vemos a história de Jesus lá na frente, que José ainda não tinha conhecido Maria. Ela estava despojada, ela era noiva. Entendeu? Então não tinha conhecido, ainda não tinha tido ato sexual. Tá? Aqui, Adão e Eva conheceu. Adão conheceu a Eva, o que diz a Bíblia aqui, e ela concebeu e teve a Caim, filho mais velho, primeiro filho, primogênito. E disse: alcancei o Senhor um varão, primeiro filho. Versículo 2: e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador de terras. E aconteceu que ao cabo de dias, que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olha só, Caim fazendo o altar, Caim fazendo uma oferenda, Caim apresentando algo ao Senhor. E olha como é que foi, versículo 4: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Nós vimos aqui que Deus rejeitou a oferta de Caim e aceitou a oferta de Abel. Por que será que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou de Caim? Por quê? Olha só, meus irmãos. Versículo 5: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Tá? E o Senhor disse a Caim: olha o que Deus falou para Caim: por que te iraste? Por que te descaiu o teu semblante? Você viu teu irmão prosperando? Você viu Deus respondendo a oração? Você viu Deus falando com teu irmão? Você viu Deus abençoando teu irmão? E você? Por que você está irado? Por que você está com aquela cólera no teu coração e vê muitas das vezes o teu irmão indo e você não? O que está acontecendo? Deus conversando com Caim? Olha o versículo 7. E nós temos que prestar atenção no versículo 7. Deus fala para Caim bem assim, ó: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus falando para Caim: se tu fazer bem feito, se tu fazer da maneira certa, vai haver aceitação. Eu vou aceitar o teu sacrifício. Entendeu? Eu vou aceitar o teu culto, eu vou aceitar a tua oferenda, eu vou aceitar a tua oferta. Mas se tu não fazeres, se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus falou para Caim: se você fazer bem, se você fazer da maneira que eu ensinei, se você fazer da maneira que eu falei, que o teu pai ensinou, vai haver aceitação para ti. Qual que era a maneira? Qual que era a maneira de um altar? Qual que era a maneira do culto que Deus explicou para Adão, que Deus fez para Adão? Sacrifício de sangue. Deus, ele sacrificou o primeiro animal. E Deus falou: até que o último, até que o meu filho não venha seja sacrificado, até que o meu filho não venha e seja mordido, que essa mordida da serpente no calcanhar é o sacrifício do Filho de Deus, até que ele não venha, vocês vão fazendo assim o culto que eu quero. Eu quero culto com sacrifício, e eu quero sangue no altar. O que Abel fez?
Abel obedeceu. Abel convivia com ovelhas. Abel era pastor de ovelhas. Caim não. Caim era lavrador de terra. Caim não queria ficar perto das ovelhas. Caim gostava de se aventurar. Caim não era aquele crente que gosta de ficar perto de ovelha. Entendeu? Tem crente que gosta de ser aventureiro. Aparece uma vez na igreja. Daqui 3 meses aparece de novo. Daqui 5 meses aparece de novo. Isso aí é crente Caim. Quando vem, oferece um monte de coisa, mas não sobe. Por quê? Oferece algo sem sacrifício. Deus gosta de ovelhas. Deus quer que você fique no meio de ovelhas. Deus chamou o Davi do meio de ovelhas. É verdade. Por isso que Deus, Ele escolhe quem está no meio das ovelhas. Entendeu? Quem vem de fora, muitas das vezes, se não se transformar em ovelha, como diz o Salmo 23, o salmista Davi se coloca como ovelha. O Senhor é o meu pastor, então se Ele é pastor, eu sou ovelha. Se eu me coloco como ovelha, eu posso ter certeza, nada vai me faltar. Não vou embora. Entendeu? Eu vou ficar aqui. Porque o meu pastor vai me dar o permanente. Essa é a diferença quando nós colocamos como ovelha. Caim, ele veio querer oferecer o quê? O que ele catava pelo caminho, o que sobrava. Ah, pastor, mas era para oferecer as primícias. A Bíblia diz que Abel ofereceu a primícia. Abel ofereceu o melhor, a primícia. O Caim não, o Caim ofereceu o que sobrava. Mas peraí, a primícia? Pois é, mas Caim ofereceu o que sobrava. Sobrou o quê? Ah, sabe, então vai lá para o Senhor. Caim não, Abel não. Abel foi lá e ofereceu a primícia. A primícia é a primeira colheita, aquela porcentagem, aquela é do Senhor. Vamos lá então, a melhor ovelha, aquela sem mancha, aquela sem nenhum osso quebrado, aquela que representa Cristo. Cristo foi o Cordeiro perfeito. Esse Deus quer em cima do altar. Esse é o sacrifício que Deus quer. Lá vai Abel, oferece. Deus aceita o sacrifício de Abel. E Caim vai lá, oferece no mesmo culto. Caim também oferece o seu sacrifício em outro altar. Deus não recebe. Caim se levanta, olha para o irmão e vê por que Deus está abençoando meu irmão e eu não estou abençoado. Participamos do mesmo culto, da mesma igreja, vamos juntos, mesmo horário, e Deus abençoa ele ou abençoa eu. Deus chama a atenção de Caim e fala bem assim: Caim, se tu fazer bem feito, será que não vai haver bênção para você? Deus chama a atenção de Caim. Caim deveria ter mudado, Caim deveria ter melhorado, Caim deveria ter feito diferente. Não. O que Caim fez? Caim planejou um próximo culto. Eu vou para o campo mais uma vez. Nós vamos sacrificar mais uma vez. Só que naquele sacrifício lá, eu vou matar meu irmão. E naquele sacrifício, Deus aceitou o sacrifício de novo. E lá veio Caim e dá uma corretada e mata o seu irmão, Abel. Abel é morto no campo pelo seu próprio irmão. E nós vemos lá na frente a Bíblia dizendo que os inimigos, os nossos inimigos, são os da própria casa. Irmãos, pastor, sim, eu vou provar para você. Quem foi que jogou José na cova? Rapidinho. Ué? Quem foi que não queria deixar Davi ir lá matar o Golias? Nossa, irmão, peraí, está acabando com a minha mensagem. Quem foi que pregou Jesus? Os irmãos. Os próprios judeus, os irmãos dele. Quem é que muitas das vezes difama a igreja? É o ímpio ou os desviados? Os desviados. Desviado é filho pródigo. São irmãos. Mas são irmãos afastados da casa. Entendeu? Agora deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Caim matou Abel. Abel foi para a sepultura. Primeiro corpo recebido na terra foi o de Abel. Caim volta, continuar fazendo o culto dele, até que um dia Deus chama ele: ei Caim, onde é que está o teu irmão? Se você continuar lendo aqui no capítulo 4,
Você vai ver essa história. Deus chamando a atenção de Caim. Caim, cadê teu irmão? Caim responde bem assim para Deus. Quem sabe sou eu o guardador do meu irmão? Olha só o amor que ele tinha pelo irmão. Quer ver? 9. Ele falou Caim com seu irmão Abel, papapá. Aqui, ó. 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão. Ei, onde é que está o teu irmão? Onde é que está o teu irmão? Por um acaso você tem se preocupado pelas pessoas que não têm vindo mais à igreja? Aí você fala bem assim: ah, eu já convidei muitas vezes, não querem vir, entendeu? Até tem pessoas que até acham ruim. Ah, não fica convidando, convida sim. Deus te chamou para ser uma atalaia. Entendeu? Queiram eles achar ruim ou não queira, você precisa fazer um líder. E não venha chamar a atenção, pastor, a pessoa lá achou ruim porque você convidou, não. A Bíblia diz: se alguém rejeitar você na porta, bata o pó do teu sapato. E ó, faça a tua parte. Lá naquele dia, no juízo final, ele nunca vai poder dizer assim: ninguém foi lá em casa, ninguém me visitou, eu não sabia que tinha culto lá na sociedade do frigorífico lá no Macá, eu não sabia que tinha culto todo sábado, eu não sabia, nossa, nem sabia. E nós temos mais de 10 cristãos dentro do frigorífico. Será que o povo brasileiro não sabe que tem um ministério aqui, que tem uma igreja aberta aqui, que nós temos culto todo sábado aqui, culto de ensino, culto de culto? Será que não sabe mesmo? Claro que sabem. Então, se sabe, não são ignorantes. Se sabe, eles não são inocentes, eles são conscientes. Então, se eles não participam, não é porque nós não estamos fazendo, é porque eles não querem, eles têm consciência de porque não participam. Entendeu? Quando eu vejo Caim matou Abel foi para a sepultura. Aí nós vemos aqui, ó, no versículo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, no versículo, capítulo, deixa eu só achar aqui, os irmãos não se perderem aqui. Enoque. Vamos lá. Adão e Eva teve mais um filho depois, para substituir o Abel, que tinha morrido, o Abel que tinha sido morto, tá? Adão e Eva teve mais um filho. Então nós vemos que ali, ó, capítulo 4, versículo 25, abre lá para ler. 4 e 25. Nós vamos ver o terceiro filho, homem, tá? A Bíblia fala de homens, não conta mulheres. A cultura judaica nunca tinha mulher como na contagem. Você pode ver quando o povo de Israel saiu do Egito, foi contado homens. Então não conta mulheres. Mas vocês já vão entender. O que diz ali no versículo 25? Tomou Adão a plantar e ela deu a luz do filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, e Caim matou. Olha só, Adão voltou a conhecer a sua esposa, entendeu? E tiveram mais um filho, que colocou o nome de Sete. Esse Sete aí foi o terceiro filho homem de Adão e Eva, tá? Ele veio para substituir Abel, tá? Então nós vamos ver a linhagem de Sete, que da linhagem de Sete aqui, ó, nasceu Enoque. Esse Enoque aqui da linhagem de Sete foi o que foi transladado, tá? Foi o que subiu ao céu sem ver a morte. Pastor, e depois? Depois a linhagem de Sete continua até Noé, tá? Noé é filho da linhagem de Sete.
que Sete é filho de Adão. Pastor, e a linhagem de Caim? A linhagem de Caim, nós temos aqui, ó, a linhagem de Caim também tem Enoque. Enoque foi o primeiro filho de Caim, tá? Enoque foi o primeiro filho de Caim, segundo capítulo 4, versículo 17. Olha lá, capítulo 4, 17, o que diz lá? Concedeu Caim sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Enoque. Ele edificou uma cidade e chamou pelo nome do filho Enoque. Não, mas peraí, pastor, agora o senhor fez uma confusão. Eu sei que você está perguntando isso. Se Adão teve 3 filhos, então os habitantes da terra eram Adão, Eva, Abel que morreu, Caim e Sete. 5 pessoas, ok? Beleza? Então onde é que Caim conheceu uma mulher? Aonde Caim conheceu uma mulher? Eu quero provar uma coisa para vocês. Olha aqui, Caim, a descendência de Caim morreu no dilúvio. Só a descendência de Sete continuou. Todos os descendentes de Caim morreram no dilúvio. A Bíblia fala que só Noé e a sua família sobreviveram na arca. Entendeu? Então toda a descendência de Sete e de Lameque, só Noé e sua família sobreviveram. Mas essa história aí, pastor, de de Caim conhecer uma mulher. Da onde surgiu essa mulher? A Bíblia conta a história de 3 filhos homens, mas a Bíblia não priva que Adão teve filhas mulheres. Entendeu? A Bíblia também não diz que foi só os 3, Abel, Caim e Sete, que Adão teve. A Bíblia conta que Abel e Caim e Sete foram tirados para contar a história. Quantos irmãos tem a tua família? Ah, pastor, eu sou em 6 irmãos. Pois é, então eu escolho a Cíntia para colocar a história dela na Bíblia. Pastor, e os outros irmãos da Cíntia? Ah, não nasceram? Não, tem, só que não foram colocados na Bíblia. Mas nós vemos que aqui, Caim e Abel, o Caim, ele saiu e casou com uma mulher. Essa mulher já era adulta. Quem era essa mulher? Era a irmã dele. Entendeu? Pastor, mas naquela época podia? Naquela época não era errado. Mas foi através daquilo que começou o erro. Entendeu? Naquela época não tinha doença sexualmente transmitível. Por quê? Porque eles ainda estavam puros ainda. O corpo deles não tinha tanta doença. Tanto é que vivia 900, 600. Hoje, nosso corpo não vive mais tanto tempo. Por quê? Porque nós comemos droga, nós se alimentamos de droga, nós bebemos droga, nós injetamos droga, nós respiramos droga. Ei, eu acho que o corpo vai sobreviver por tempo. Entendeu? Se nós voltar para o meio do mato, se uma criança nascer e viver no meio do mato, como os índios vivem, tu vai ver quanto tempo vai viver mais. Entendeu? Por quê? Porque nós comemos muitas coisas que são manipuladas, muita química, isso acaba com o corpo. Quando eu vejo assim, os filhos dos homens casaram com as filhas, os filhas de Deus casaram com os filhos dos homens. Aqui, ó, Gênesis 6, 1 a 4. Lê lá. Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 4. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face Opa, da terra... os homens começaram a se multiplicar. Entendeu? Então, peraí. Eu casei com a minha irmã, teve um filho. Daqui 18 anos, esse filho vai vamos supor, tenho 2 filhos daqui, um casal. Ou 3, 4, 5, gêmeos. Daqui 18 anos vai ter mais 2. Daqui mais 18 vai ter mais 2. Os homens começaram a se multiplicar. E aí o que aconteceu? Nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens? Meus irmãos, Caim, quando desobedeceu, matou o seu irmão, ele foi amaldiçoado. Vamos lá para a Bíblia? Vamos, capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 10, diz bem assim, ó.
Olha, quando Deus foi lá pedir para Caim, Caim, cadê teu irmão? Caim respondeu a Deus e disse, quem sabe sou eu o guardador do meu irmão? Deus fala bem assim, ó, que disse Deus, que fizeste, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desta terra. Por quê? Foi o primeiro corpo que desceu a tumba. A primeira alma que entrou no paraíso. Entendeu? Aí agora, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Foi Caim que abriu a primeira sepultura. Foi Caim que escondeu o primeiro corpo. Foi Caim que fez o primeiro enterro. Foi Caim que amaldiçoou a terra com o primeiro corpo morto. Inocente. Entendeu? Versículo 12. Quando lavrares, olha a sentença para Caim, olha a maldição que Deus colocou na vida de Caim. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Deus falou para Caim bem assim, Caim, tu vai sair plantando por aí, tu vai precisar sustentar a tua família, mas tu vai plantar e não vai colher. Quando lavrares a terra não vai ter força para te dar o alimento. Tudo que tu plantar, não vai nascer. O que mais, Caim? Tu vai sair fugitivo e errante pela terra. Tipo cigano. Não vai ter lugar, vai sair por aí. E o que mais? Olha só, versículo 13. E disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças a face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante da terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Olha só, Caim estava mais preocupado com a pena, entendeu? Que Deus colocou em cima dele, do que com o irmão que ele matou. Tem gente que erra, tem gente que faz coisa errada, e quando vem as consequências, ai meu Deus, não sei por que está acontecendo isso, não sei por que está dando tudo errado, porque você está fazendo errado. Não se preocupa com as consequências, se preocupa em fazer certo. Deus alertou Caim lá atrás, se tu fazer certo, será que não vai haver aceitação para ti? Não, mas ele não fez certo, ele foi lá e matou o seu irmão, e depois veio a sentença, que é consequência do erro. Aí ele falou, ai Deus, é demais isso para mim. Mas Deus alertou ele, que ia acontecer isso, entendeu? E outra, Caim, aí o Caim falou bem assim, então todo mundo que me vê agora, vai ver eu com essa maldição. Aonde eu chegar vai ter gente querendo me matar, com certeza. Se você faz alguma coisa errada, se você faz alguma coisa que não é certa, aonde você chegar, vai ter alguém apontando o dedo no teu nariz, dizendo assim, tu não é crente? Crente pode fazer isso? Escuta, mas crente pode mentir? Crente pode roubar? Crente pode beber cerveja? Crente pode fumar? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? E aí, você sabe que não pode, vai apanhar de graça. Entendeu? Porque você sabe que é pecado. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então não coloca a sujeira lá para dentro. Porque senão nem Deus não vai entrar lá dentro. Se nós somos o templo do Espírito Santo. Agora Caim sabia que era errado, Caim fez errado. E agora quando Deus veio com a punição, meu Deus, agora é demais essa punição para mim. Toda vez que eu passar por algum lugar, alguém vai me ver, vai querer me matar. Deus fala para Caim bem assim, olha só, versículo 15, portanto qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Deus colocou um sinal na vida de Caim. Todo mundo que passava e via Caim, já sabia que ele era uma pessoa amaldiçoada. Entendeu? Se é uma pessoa amaldiçoada, não é filho de Deus, é filho de homem. Nós aprendemos na terça-feira agora lá em Roqueto, que nós estávamos debaixo de uma maldição, a própria Bíblia diz, porque todos pecaram. Se estamos pecados, estamos destituídos da glória de Deus. Quem está destituído da glória de Deus está direcionado ao inferno, a não ser que você peça socorro. E aí o sangue de Jesus te purifica do pecado, senão você está direcionado ao inferno. Nós nascemos com essa maldição.
Nós nascemos debaixo da ira do Senhor. Se nós pedir misericórdia para Ele, Ele vai nos socorrer, senão nós vamos passos largos. Entendeu? Caim não teve mais a chance de pedir misericórdia. Caim foi amaldiçoado e amaldiçoado para sempre. Ele foi rejeitado como Saul. Saul foi rejeitado por Deus, não teve mais perdão. E agora? Agora nós vamos entender quem são os filhos dos homens e quem são os filhos de Deus. Presta bem atenção aqui, ó. Olha aqui. Segunda dispensação, filhos de Deus e as filhas dos homens. Aqui nós temos a linhagem de Adão. Adão. Dele nasceu o primeiro filho, Caim. Segundo filho, Abel, segundo Gênesis 4 e 8. E depois, Caim matou Abel, correto? Me corrija se eu tiver errado, porque isso aqui... Depois, Caim saiu e casou com uma mulher. Quem era essa mulher? Irmã dele. Entendeu? Irmã dele. Mas por que não menciona mulher na Bíblia? Porque a cultura judaica não menciona mulheres. Até hoje as mulheres não têm direito. Até hoje as mulheres não falam nada. As mulheres não têm direito de nada. Entendeu? Se você for olhar na genealogia de Jesus, só tem 2 ou 3 mulheres que foi colocada lá. Entendeu? Colocada de propósito. Mas senão é só de homem, o primogênito, não a mulher. A primogenitura era para os homens, não as mulheres. Faraó queria só mulheres. Por quê? Porque a linhagem vem do homem. Então ele ia usar os egípcios para contaminar a linhagem dos israelitas. Por isso que Faraó falou, olha, se nascer hebreu, joga no rio. Pode matar. Se nascer hebreia, deixa vivo. Por quê? Porque os egípcios casariam com as hebreias e contaminaria a descendência. Nós vemos que Caim casou com uma irmã. Gênesis 4, 16 e 17. Tá? Adão e Eva teve mais filhos. A Bíblia não menciona, mas teve mais filhos. Mas por quê? A Bíblia diz lá em Gênesis 6 que foram se multiplicando. Para se multiplicar tem que ter fêmea, não é só macho não. Entendeu? Tem muita coisa que a Bíblia não fala, mas a nossa lógica tem que trabalhar. Depois nasceu o terceiro filho. Lá em Gênesis 4, 25, chamado Sete, para substituir Abel. Entendeu? Nós vimos que os filhos de Sete casaram com as filhas de Caim. Entendeu? Uma linhagem amaldiçoada. Deus amaldiçoou Caim. Então tudo que saía de Caim era amaldiçoado. Então viu Deus que os filhos de Deus, que era a linhagem de Sete, que não tinha se corrompido ainda, os filhos de Deus, homens, casaram com as filhas do homem. Viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas. Ei, cuidado com as filhas dos homens. Entendeu? Eu sempre chamo a atenção da juventude, eu chamo a atenção dos irmãos também, das irmãs. Muitas das vezes você diz assim, pastor, mas na igreja não tem jovem cristão, então eu vou ter que casar com uma lá de fora. Olha o problema da destruição aqui de Noé, foi o jugo desigual. E o que está acontecendo hoje é jugo desigual. Entendeu? Você tem dificuldade de servir ao Senhor, por quê? Porque é jugo desigual. Um puxa para lá, outro puxa para cá. Se você conseguir fazer a tua casa toda servir ao Senhor, dá glória a Deus. Mas aconselhe os teus filhos a nunca namorar pessoas que não são crentes. Por quê? É filhos de Deus com filhas do homem. Nunca vai dar certo. Oséias fala, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não. No horário que você quer ir para o culto, ela vai querer ir para outro lugar. Sempre vai querer marcar alguma coisa na hora do culto. Sempre vai querer fazer alguma coisa na hora do culto. Sempre vai dar coisa errada na hora do culto. Na hora que você quer fazer alguma coisa para Deus, vai estar querendo fazer uma coisa para... Entendeu? O que aconteceu? Linhagem de Sete e a linhagem de Caim. São os filhos de Deus com as filhas do homem. Aí veio os gigantes. A Bíblia fala no capítulo 6, ali,
que havia gigantes naquela terra. Mas gigantes, pastor, esses gigantes são homens grandes? Não. Você pode ler ali no capítulo 6, que esses gigantes ali, ó, 6 e 4, o que diz lá? Rapidamente, está estourando meu horário. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois todos os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Olha só, estes foram valentes varões de renome. Quem são as pessoas de renome hoje? Hã? Quem são as pessoas de renome? Não mexe comigo não conhece a minha família. Eu tenho influência. Eu sou, entendeu? Aquele impacto do renome, aquele impacto do poder, aquele impacto. Começou a ter pessoas de renome, pessoas valentes, pessoas que tipo assim, ó, vou te destruir, tu não me conhece. Entendeu? Eu tenho, eu sou, eu posso. Começou a haver gigantes. Por quê? Porque até ali eram agricultores, fazendeiros, pessoas simples, mas começaram a construir cidades. Nós vimos que Caim teve um filho chamado Enoque. Enoque construiu uma cidade chamada, colocou o nome de Enoque, foi a primeira cidade a ser construída na face da terra, foi a cidade de Enoque, filho de Caim. E aí começaram a crescer e ficar poderosos. Esses são os gigantes, ei! Ao contrário dos filhos de Deus, que não são gigantes, porque a Bíblia diz que aquele que cresce, Deus diminui. Deus quer os humildes para exaltar. Deus não precisa de gigantes. Deus quer humildes. Deus precisa de humildes. Gigantes vêm daqui, descendência dos filhos de homens. Eu sou, eu posso, eu quero, eu consigo. Mas a Bíblia diz, sem Deus, nada podeis fazer. Vamos para frente. Quando eu vejo a linhagem, nós temos aqui, ó, as esposas. Aí depois nós temos da linhagem de Caim, nós temos uma pessoa chamada Lameque. Essa pessoa chamada Lameque teve um filho, teve 2 esposas. Esse camarada aqui foi o que supostamente matou Caim. Por quê? Porque a Bíblia fala ali no capítulo 4, na sentença que Deus fala para Caim: Caim, aquele que te matar, eu vou tirar 7 filhos. Ele vai perder 7 filhos. Nós vimos que Lameque foi amaldiçoado 7 vezes e perdeu 7 filhos. Entendeu? Então tudo indica que foi esse camarada aqui que matou Caim. Porque a Bíblia fala, ele teve 2 esposas. Ó, primeiro bígamo, primeiro marido que teve 2 esposas na Bíblia foi Lameque. Teve 2 esposas. Entendeu? Deus fez casamento para ter uma esposa. Pois o camarada, por causa do pecado, por causa do... né? Já não se contentava mais com uma, quer ter 2. Né? Teve outros que teve 3, 4, tem até hoje, a cultura lá ainda tem. Mas ele teve um filho chamado Jabal. Esse filho aqui foi o pai de todos os que habitam em tendas. Todos os que habitam em tendas. Esse, Jabal, filho de Lameque. Ele foi o primeiro construtor de tendas. Ele inventou a primeira tenda. E dali para frente começaram a ser construídas tendas. Usaram tendas como casa. Até ali não existia tenda. Não sei como é que eles viviam, mas não existia tenda até ali. Foi Jabal. No capítulo 4, versículo 20, ele foi o que construiu a primeira tenda. Teve outro filho, a Ada, a primeira mulher de Lameque, teve outro filho, Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Ele foi o primeiro músico, inventor de instrumento de música. Capítulo 4, versículo 21. Esse camarada aqui foi a primeira pessoa na face da terra que inventou um instrumento musical. Entendeu? Quando eu vejo ele inventar um instrumento musical, eu vejo uma harpa, eu vejo uma flauta e eu vejo um chofar. E esse chofar foi usado muito tempo ainda, foi usado na cultura judaica. Esse chofar, meus irmãos, se vocês for prestar atenção, eu trouxe um de Israel aqui para mostrar para os irmãos, tá? Esse chofar aqui
Olha só. Esse chofar aqui, ele é de chifre de carneiro. Esse foi o primeiro instrumento que Jubal inventou. Chifre de carneiro. Isso aí não é um berrante, isso é um chofar. Sabe quando teve a derrubada das muralhas de Jericó? Que Deus falou para Josué: Josué, dá 7 voltas. Entendeu? Todo dia dá uma volta, no 7º dia dá 7 voltas. Depois reúne os sacerdotes, todos eles com trombetas. Não era aquelas trombetas. Não, era chifres. Entendeu? Todo sacerdote tinha que usar o chofar. Todo sacerdote precisa usar o chofar. Quando a Bíblia fala, ide por todo mundo, a Bíblia fala bem assim, ó. Ide tocai trombetas. Ide anunciai, eu estou voltando. A última trombeta falta tocar. Porém, nós precisamos anunciar. Somos sacerdotes, uma linhagem sacerdotal aqui na terra. E Deus colocou um chofar na mão de cada um. Não um chofar carnal, mas um chofar espiritual. Um chofar chamado Palavra do Senhor. Na qual você não pode ter medo de tocar. Lá em Romanos 1:16, não foi memória, fala: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. Também ele teve uma segunda esposa chamada Zilá. Lameque teve uma segunda esposa. E ele teve um filho chamado Talbacaim. Esse filho Talbacaim, esse foi mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então foi o primeiro metalúrgico na face da terra. Em Gênesis 4:22, nós encontramos a primeira pessoa que começou a trabalhar com ferro, começou a derreter ferro, começou a derreter cobre, começou a derreter ferro, né? Ali, ó, começou a fazer armas, facas, instrumentos cortantes. Foi a partir do Gênesis 4:22. Foi na dispensação da consciência. Tá? Quando eu vejo, estivemos lá em Israel, usando esse chofar aqui, tira o fundo ali, só um pouquinho. Só tira o fundo. Deixa eu tiro o fundo do computador e deixa o meu fundo tocar. Tá? Quando estivemos lá em Israel, os sacerdotes, eles tocam assim. Para reunir o povo, é o toque. O povo de Israel era reunido, era recebido toques para reunir o exército, era recebido toques para avançar a guerra, era recebido toques para desunir, era recebido toques para unir, era recebido toques de alerta, o rei está voltando, entendeu? Tudo através desse chofar. Esse instrumento aqui é bíblico, e ele é dos tempos bíblicos, um instrumento milenar. Hoje nós temos gaitas, hoje nós temos violões, mas tudo começou com um instrumento desse. Tudo começou com um instrumento desse daqui. Tá? Então, você está ouvindo o toque das primeiras músicas na face da terra. Era assim. Tá? Então, quando você ouve o toque do chofar, você pode se lembrar que foi o primeiro instrumento usado pelo homem, feito pelo homem, e é bíblico. Naquela época eles faziam adoração a Deus com chifre. E hoje, com tanta tecnologia que nós temos, com tantos playbacks, com tantos instrumentos, com tanta tecnologia que Deus nos deu, nós não conseguimos adorar a Deus em espírito e verdade. Nós queremos adorar a Deus como verdadeiros gigantes, como pessoas que, eu sei, eu sou profissional, eu posso, eu cobro, mas Deus quer que você volte a ser um tocador de chofar, um tocador de trombetas. É isso que Deus quer. É por isso que Deus te criou, para ser um adorador, para ser um músico na presença do Senhor. Depois vocês podem